gente. Bom dia, gente. Boa tarde, aqui na Grécia. Boa tarde, aqui na Grécia. Bom dia a brasileiros e brasileiras. Brasileiros e brasileiras. É uma honra para mim estar aqui nesse hangout com o novo presidente da sua vice-presidenta. Como dizem os jovens, seria um sonho? Imagina, eu acho que até comentei no Twitter a história do Zé, a história se autoproclamar foi a melhor coisa que nos aconteceu tanta notícia ruim, um governo que já começa tão ruim, né? Tão ruim, uma notícia ruim atrás da outra, e aí a gente recebe a notícia agora é o presidente, é para sonhar. Bom dia, Zé. Bom dia, Zé. Eu vou começar perguntando, como é que você está se sentindo depois de autoproclamado presidente? Bom dia. Estou me sentindo muito bem. Gostei do cargo. Gostei do cargo. Apoios incríveis de pessoas que eu admiro, de pessoas que eu admiro e de pessoas que eu não conheço, mas que estão me dando tanto carinho, estão me dando tanto carinho, tanto amor, assim, uma coisa tão um astral tão elevado para o momento elevado para o momento de baixo astral que a gente estava vivendo, né? Acho que obviamente eu não esperava essa repercussão imensa, mas estou curtindo. Eu vi que a sua TL está cheia de corações inteiro, né? Parece o presidente do amor, Parece o presidente do amor. Foi uma ideia. Foi uma ideia. Começaram a me mandar corações. Vamos fazer uma chuva de coração. Durante 2 horas. E durante 2 horas foi lindo. Aconteceu isso. Eu acho que é a melhor resposta para um presidente que só fala em ódio, né, Zé? Amor e humor. Estamos precisando de ambos, muito. Eu acho também o fato de eu ser artista, né? De eu ser ator. Ator implica em ser comediante também, né? A palavra ator em francês é comediante. Não existe... As pessoas têm essa mania de dividir humorista, ator, comediante. Não. O ator é humorista, é comediante, é ator dramático, ele faz tudo. E obviamente que eu estou usando a minha capacidade artística para tocar esse processo para frente. Bom dia, vice-presidenta. Bom dia. Prazer estar conversando com vocês. Olha, Sinara, eu também me encantei com a ideia do Zé de se autoproclamar presidente. Eu acho que a origem disso não pode se perder, viu, Zé? Eu te abraço porque a origem disso é o absurdo. É uma sátira a partir do absurdo deste Guaidó se pensar presidente de um país e ser recebido no Brasil com um ato sátira a partir do absurdo deste Guaidó. Então, como o mundo está de cabeça para baixo e o governo brasileiro não tem noção do que é democracia, foi eleito a partir de mentiras e de fake news, eu acho que a atitude do Zé foi uma atitude assim, que incluiu as pessoas a partir da situação absurda, mostrando que é possível fazermos uma resistência que seja baseada também numa forma diversificada de luta política, porque é uma luta política também. O Zé se autoproclamou como parte de uma opinião política, crítica a várias coisas. Uma é essa situação na Venezuela, mas a outra é um presidente da República de verdade, que eu até coloquei a camiseta aqui, que sabe, está no coração dos brasileiros e brasileiras, que foi impedido de concorrer. Então, também, eu vi no gesto do Zé um gesto de cidadania, da gente se mexer. Rosário, não dá para você considerar o Laranjão, agora eu só chamo ele de Laranjão, e os Laranjinhas, seus seguidores, não dá para considerar esse homem como o nosso presidente. Quer dizer, primeiro houve o afastamento do principal candidato que teria condição de ganhar no primeiro turno, segundo todas as pesquisas.
Depois teve a história das fake news, do WhatsApp da vida, a história do Laranjal, que começou durante a campanha, e o Ministério Público Carioca se fez de bobo, né? Só denunciou depois que tinha sido eleito. Quer dizer, foi uma campanha totalmente fora dos padrões de legalidade. Então, eu não reconheço nesse cara meu presidente. Assim como a maioria, e me parece que, agora vendo essa história da minha proclamação, autoproclamação, é que tem muita gente que não considera ele presidente. 39 milhões foram por ele, o resto não foi, né, Zé? E nunca houve um presidente, enfim, que tivesse uma aceitação tão baixa, tão pequena, nesse período de governo, né? Que seria lua de mel, né, Rosário? Seria lua de mel. Você viu a história do Marum? Perguntaram lá em Itaipu se o Marum continuava no conselho. Ele disse não, e todo mundo, não, sim, presidente, sim. Ele não sabe, ele não a postura dele, se você analisar a postura corporal dele, ele não está à vontade. As mãos que ficam na frente, o corpo... É despreparado, né, Zé? Ele não tem, é uma coisa... Ele não controla os filhos, ele deve ter sido um pai omisso, um pai medroso, que não sabe dizer não para os filhos, e educou essa gente completamente sem noção. Porque eles são sem noção. Hoje um publicou O Poder é Nosso. Parece que é uma família de reis, é um negócio de doido. É um clã, é um clã. Olha só, eu fiquei muito impressionada com essa história da autoproclamação do Zé, com a falta de senso de humor dos bolsonaristas, né? Eu acho impressionante porque todos esses anos eles quiseram ter o direito de fazer humor ofensivo e diziam que isso era a liberdade de expressão. Aí você faz um humor que não é ofensivo a ninguém e eles ficam completamente indignados, xingaram a Maria do Rosário quando ela marcou esse hangout. Como é que vocês veem essa falta de senso de humor dos bolsonaristas? Zé, eu particularmente só chamo o presidente de Jair Urucubaca, porque eu tô convencida. Eu estou convencida que essa pessoa tem uma zica pesada. A energia dele é ruim, o karma dele é ruim. Então, mas o que eu queria perguntar é isso. Como é que vocês veem essa falta de senso de humor desse povo? Olha, eu vou dizer o seguinte, Zé. Eu vi os caras darem o golpe de 2016 e a gente sabe o que é golpe. Golpe é o que eles fazem. 64 foi golpe, 2016 foi golpe. O que nós estamos fazendo aqui é luta política e interação com a sociedade a partir do que o brasileiro e o Brasil tem, e brasileiras e o Brasil tem de melhor, que é a possibilidade, sim, de projetar coisas boas a partir de figuras emblemáticas, que no caso aqui é o presidente autoproclamado Zé de Abreu. Isso é pura crítica política. Como é a crítica política de um cartoon. Eu fico me lembrando dos grandes cartunistas do Brasil, que, sabe, conseguem expressar pela antítese política pelo humor de verdade, não pela agressão. E você, Zé, que é um ator, é um artista, você jamais será um golpista, porque você é um artista. É isso que você é. Eu acho que a falta de humor também é proveniente da falta de inteligência. Eu acho que você precisa entender a piada, senão você não ri. É verdade. Eu acho que eles não entendem, eles não conseguem entender. Quer dizer, eu acho que essa coisa que você falou de Urucubaca, é óbvio que um presidente que elogia o Stroessner, que estuprava de 3 a 4 crianças de 12 a 15 anos por semana, raptadas no interior por seu grupo de policiais, contrabandista, assassino, torturador, isso traz para o país um baixo astral. Karma ruim. Karma ruim, energia ruim. Isso cria uma coisa... Porque é uma desfaçatez tão grande que a gente fica meio sem saber para onde usar, porque a gente sempre teve adversário político que falava a língua da política. A política só existe com adversários, com oposição, com a disputa de pontos de vista dentro de uma condição razoável de respeito. Quer dizer,
o usurpador, ele usa um tipo de política, o fato de ontem ele ter acabado com a carreira do Moro, fazendo o Moro recuar, no caso da Ilona, o que ela diz hoje? Ele considera todo mundo que tem pensamento divergente como inimigo. Isso é a negação da política. Sim. Exatamente. Não pode ter pessoas que pensam diferente, então não é política. Por isso que a gente fala que é fascismo e eles não sabem o que é fascismo. Sim. Quer dizer, não tem a controvérsia, não tem o contraponto, a contraposição de ideias, não há política. Quer dizer... Chega ao absurdo, Zé. Deixa eu te contar uma coisa. Essa semana, na Câmara dos Deputados, chegou ao absurdo de que o PSL, que é esse partido suco de laranja, esse partido formado para a eleição do Bolsonaro, eles tiveram uma prática que nunca se viu no parlamento. Um deputado ou deputada, não se sabe exatamente quem, foi até a mesa de trabalhos e escreveu todas as linhas, colocou com a sua letra todas as linhas do debate sobre um determinado tema, em todos os temas. Ou seja, eles foram os primeiros da lista de inscrição, não porque chegaram antes do que nós no plenário, mas porque o laranja é como colégio, escreveu o nome de todos na lista para impedir a oposição de falar. Então, são coisas primárias, gente. É de quem quer calar os outros, dar pequenos golpes, grandes golpes. É tudo uma falta de noção e de ética que está representada. O conhecimento do que é democracia, eu acho que falta um mínimo de inteligência e de cultura para entender o que eles são. Eles não têm noção do que eles são. Teve uma vez que o Frota, acho que foi quando ele foi... Não sei, que ele fez um absurdo lá e falaram para ele, o senhor não pode fazer isso. Tem um comportamento que tem. Ele falou, não, eu fiz porque eu achei certo, mas não é assim, não interessa o que você achou certo. Eu sei que foi a história aquela da moça que estava dando uma entrevista e incorporou uma entidade dentro da sua universidade. Né? Exatamente. E ele revela que abusou sexualmente dessa mulher quando ela se encontrava em transe. É uma coisa assim... É grave. Né? O Alexandre na Globo era motivo de chacota o tempo inteiro. Porque ele é um sem noção, ele achava que ele era... Ele é o pré-cigano Igor, né, Zé? Ele é bem... Negócio... O que você achou do Alexandre Frota, um ator que fracassou até no pornô, te chamar de fracassado? Essa é a Sinara. Aliás, eu acho muito engraçado essas pessoas falarem de meritocracia quando eles elegeram um capitão fracassado do exército para o poder, né? E elegeram um ator pornô fracassado para a Câmara. Parece que eles têm um fetiche pelos fracassados de extrema-direita, né? É engraçado isso, porque essa coisa de... É o que eles mais falam, né? Que eu sou fracassado e que eu roubei na Lei Rouanet. O meu nome na CPI da Lei Rouanet, o primeiro requerimento foi para me convocar. Durante toda a CPI da Lei Rouanet, eles não me convocaram. E continuei em primeiro, porque o projeto não está no meu nome. O projeto estava aprovado, porque é um projeto de menos de 300 mil, estava aprovado, não tinha prestação de contas. O Malafaia, através do seu cachorrinho, deputado federal, foi lá no Ministério, me ligaram do Ministério, eles foram lá, fuçar todo mundo de esquerda que tinha projeto na Lei Rouanet, não acharam nada. Tanto isso. Que a CPI da Lei Rouanet deu com os burros na água, só tinha um amigo do Aécio. Exatamente. E eram milhões. O Moro, uma vez, tentou investigar a Lei Rouanet, lembra disso? De investigar os 100 primeiros captadores? Mandaram parar. Parou isso no início do governo. Claro, porque só tinha gente de direita. E fracassado, eu não sei o que mais eu só faço novela das 9 agora. Já faz uns 5 anos que só faço novela das 9. Sou ator preferido da Maura Maltner, que me chama de ator que dá sorte a ela. Sou escolhido pelo João Emanuel Carneiro, a terceira novela seguida que eu faço do João, que é o nosso gêniozinho, autor da Avenida Brasil. Ganhei um prêmio na Índia esse ano, um prêmio na China,
fui homenageado em Los Angeles pelos 50 anos de carreira. Eu não sei o que eu posso fazer mais do que e além disso, é o autoproclamado presidente. Eu não sei o que eles querem mais da vida. Consegue mover o Brasil. Como? Nos outros países está tendo uma repercussão super importante dessa crítica política que você faz ao Brasil. Como é que foi isso? Porque você está fora do Brasil agora, está sentindo um pouco esse contato. Vou dar uma de Sinara aqui e perguntar, porque me pareceu que essa movimentação dentro do Brasil também está muito grande lá fora, porque fora do Brasil as pessoas olham para a gente aqui e perguntam, mas o que está vendo com este país? E agora surgiu um autoproclamado presidente. Diz aí. Não, essa coisa que você falou, quando eu cheguei em Los Angeles, logo que eu cheguei em Los Angeles no final da novela, o rapaz da imigração já me perguntou sobre a eleição. O que aconteceu? Um país tão alegre, foi eleger uma pessoa tão difícil. Eu falei, eu acho que eu posso te responder com uma outra pergunta. E aqui nos Estados Unidos? Também ninguém imaginava que fosse eleger um troglodita como o Trump, né? Então, E na Espanha, eu estive na Espanha, no México, Portugal, na França, todo lugar está todo mundo muito espantado, porque o Brasil, ao contrário do que disse o deles, ministro colombiano da Educação, nós somos muito queridos aqui fora. Todo mundo adora brasileiro. Esse negócio de que nós somos canibais, isso é um negócio, eu não sei de onde ele tirou isso. Está roubando tudo. Não existe nada disso. Todo lugar que eu chego, e ninguém sabe que eu sou ator, não. É porque eu chego com o passaporte brasileiro e você é do Rio, sou de São Paulo, de onde é? Eu adoro o Rio. Minha mulher foi para o Rio, não sei quem foi para o Rio, meu sonho é ir para o Rio. Eu adoro a Amazônia, eu adoro o Pantanal, Iguaçu. Hoje saiu uma matéria num jornal espanhol dizendo que a Espanha bateu todos os recordes de turismo esse ano. Sabe qual é a charge? É um brasileiro com a camisa da seleção tirando foto com 2 câmeras. Se eles botam um brasileiro para ilustrar uma matéria sobre a explosão do turismo na Espanha, não é porque o brasileiro é um canibal, é porque o brasileiro é um turista que gasta dinheiro bem, que é alegre. Isso. É inacreditável, né? É um complexo de vira-latas. Absurdo. Um colombiano naturalizado brasileiro com complexo de vira-latas. É impressionante, o complexo de vira-latas chegou até no colombiano, né? E essa história, descobriu que ele foi cantor de tango. Gente, e você me fez ouvir uma música dele. Ele é horroroso. Ele canta, né? Ele não tem canta. Você precisa ver, Rosário. Ele fez aulas de canto. Imagina se não tivesse feito aula. Olha, deve ser por isso. Está no meu site. Eu não assisti. Mas eu acho assim... O ministro gravou um disco, um CD de boleros e tangos. Ele assassina as músicas. É uma deve coisa ser daí que Bolsonaro conhece ele. Né? Deve ser daí que Bolsonaro, Olavo de Carvalho... A impressão que dá é que os ministros foram escolhidos a dedo para ter uma ignorância tão ou maior do que o presidente elegível. Muito bem, eu também acho isso. Se ele fosse pegar ministros inteligentes, cultos, ele não ia poder falar, não tinha diálogo. Ele só pode dialogar com o Alexandre Frota, com o nível de Alexandre Frota. Mas aí é que entra o Moro, o Moro se submetendo, porque daí o governo tem todos os seus núcleos separados, né? Eu não acho que o Moro seja não é inteligente. Tem uma inteligência ou uma cultura muito acima. Não tem, mas é moldoso. O Moro é um moldoso, é um maldoso, porque, na verdade, ele se incorpora ali já com outro projeto de poder. E o que eu vejo que a população está conseguindo compreender cada vez mais, o quanto a sentença que ele deu sobre o Lula foi interesseira. Porque tem coisa na vida que a pessoa se passa um recibo, as pessoas não confiam mais, entendeu? Olha, eu nunca pensei que fosse ver alguém, juiz, dar uma sentença para se beneficiar dela. E isso está muito na cara e na boca. Meu avô foi juiz desembargador
é uma coisa... É muito raro um juiz de direito abrir mão do seu cargo, abandonar a magistratura. É uma coisa... Mesmo porque os juízes condenam pessoas à prisão e até quando são aposentados, continuam ganhando porque eles continuam juízes. Eles têm que ter uma proteção da sociedade para que eles não sofram represálias pelas condenações que eles tiveram durante todo esse tempo, durante o tempo que eles eram juízes, né? Então, realmente, é um pagamento, né? Ele recebeu um pagamento. Tira o Lula da disputa que você vira ministro do Supremo. Como não tem vaga no ministro do Supremo, te dou o ministro da Justiça até abrir vaga. E ele abre mão, quer dizer, ele aceitou o pagamento, né? Aceitou. Ele foi comprado com o cargo de ministro. Foi a paga que ele recebeu, primeiro por ter prendido o Lula e por ter lançado todos aqueles áudios ilegalmente, solta Palocci 10 dias antes da eleição do Haddad, uma coisa velha do Palocci, e essa coisa toda, o Haddad que é processado e acaba a eleição, o processo acaba... Foi inocentado. E agora ele está... O Ministério Público Carioca, que sabia da Laranjal, já sabia antes, já estava investigando a Assembleia do Rio antes, mas deixou quieto, só botou no jornal depois da eleição. A história da reportagem da Folha sobre os disparos em massa de WhatsApp, que saiu antes da eleição, ninguém correu atrás. Então, realmente, há um conluio, né? E ele continua na peça-chave, porque eu vejo o Moro como peça-chave, porque, na verdade, ele está ali, ele é um ministro, super-ministro, com poderes de segurança e justiça. E ele não enxerga o Flávio Bolsonaro, né? Ele não enxerga, ele se faz de cego diante da denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro de que dentro do gabinete de Flávio Bolsonaro existiam pessoas trabalhando ligadas à milícia, suspeitas, inclusive, de vínculos com o assassinato de Marielle. Então, essa sátira toda que a gente vai fazendo aqui é, na verdade, para alertar as pessoas que esse governo está protegendo bandidos que têm a ver com coisas terríveis no Brasil. Tudo com o sentido, inclusive, de acabar com o patrimônio público, com as políticas públicas, mas bandidos. Cheio de dinheiro, né? Gente, eu queria perguntar para vocês, né, nesse governo novo que vocês vão fundar aí, como seria a reforma da Previdência, né? Porque muita gente fala assim, não, mas a reforma da Previdência é necessária. O que vocês acham disso? Bom, ontem eu recebi uma matéria do Paim, eu recebi um vídeo do senador Paim com o relatório... Paim do Rio Grande do Sul. O relatório da CPI, né, do déficit da Previdência, né? É um déficit muito discutível, né? Muito discutível esse déficit. Eu, assim que eu tiver o poder na mão, primeiro, Odebrecht, JBS, Bradesco, Itaú devem bilhões para a Previdência, vão ter que pagar correndo. Segundo, imposto das grandes fortunas. E na França você paga 25% quando você herda um apartamento. Qualquer coisa que você herda, você tem que dar para o governo 25%. Porque a herança não é uma coisa líquida e certa de que você tem que receber tudo que o teu pai te deixou. Existe uma outra teoria que não, que uma parte tem que ser em benefício do teu povo. Eu acho que o imposto das grandes heranças pode-se destinar destinar à Previdência. O importante é que não seja o pobre que vai pagar a reforma da Previdência. Outra coisa, privilégio. Imposto sobre aviões e barcos, iates, isso não paga imposto. O automóvel paga, mas iate e avião não paga. Então tem que ser taxado. Isso é uma coisa absurda. Claro. Imagine quantos iates existem no Brasil. Só em Angra dos Reis, lá, Paraty, Búzios e tal, você cobre esse déficit. Mas me parece que só cobrando 4 empresas grandes, você cobra o déficit da Previdência.
Itaú, Unibanco, JBS e Odebrecht. E ninguém corre atrás. Outra coisa... E os privilégios, Zé? Os privilégios as mulheres casadas que não se casam. As mulheres casadas não se casam. Antigamente era fácil. Amigava, né, juntava, tinha filhos, tudo, não casava no civil. Às vezes conseguia um padre para casar no religioso, mas a lei proíbe, então fazia um casamento fajuta, tal. Hoje não, agora tem a lei do concubinato, lembra disso? Da lei do concubinato, a lei da união estável. Tem um filho, 2 anos, mora junto, tem cartão de crédito de dependente, isso tudo prova... Está casado. Isso é muito simples de fazer, de levantar isso. E é um absurdo a pessoa, por ser solteira ou por ser casada, ter direito a uma pensão vitalícia pelo qual não trabalhou. Eu conheço um caso aí no Rio Grande do Sul, de um juiz de direito, que aos 80 e poucos anos de idade, no leito de morte, se casou com a sobrinha de 30. Para ela receber. Só para deixar. Então, essa pensão que seria, digamos que ele se aposentou com 60, a pensão teria 20 anos de pensão, de 60 a 80. No momento que ele dá a pensão para essa moça, ela com 30 vai viver até 90, essa pensão triplica de tamanho. Imagina, tudo na conta do pobre. Isso não tem como. Quantas milhões de mulheres casadas que dizem que não são casadas na justiça, nas Forças Armadas e no funcionalismo público em geral? E aí, Zé, compara com o seguinte, e quantos milhões de mulheres estarão sendo jogadas com essa reforma da Previdência no desabrigo total, trabalhadoras rurais, trabalhadoras domésticas, mulheres, sabe, que sempre trabalharam e que não vão conseguir juntar ali, em termos de contribuição, 20 anos de carteira assinada, apesar de terem trabalhado desde os 9 anos de idade. Então, essa desigualdade. Algumas, aí, a gente está citando, tem coisas que não deveriam ter. E outras não tem nada, são pobres. Outra coisa, para mulheres é pior do que para qualquer pessoa, né, Rosário? Eu vi que as mulheres rurais, trabalhadoras rurais, elas vão ficar à míngua, né? Porque o que prevê que vai ter um monte de idosos pedindo esmola na rua. Exatamente. No Brasil... Hoje não sei qual desses ex-ministros do governo ilegal, ele publicou um Twitter dizendo: vamos aclarear as coisas. Aí bota no mundo inteiro a idade de aposentadoria. Na Europa e tal. E coisa de 60, 61, 68... Aí alguém embaixo fala assim, botou embaixo, só falta essa tabelinha. A projeção de vida nesses países. Todas são mais de 80 anos. Os caras têm no mínimo 15 anos de aposentadoria. Comparando a idade mínima para aposentar com a expectativa de vida. E a expectativa do brasileiro ficava 2, 3 anos apenas acima da média. Então, muitos não vão se aposentar porque vão morrer e outros vão morrer assim que se aposentam. E outra coisa, são as desigualdades dentro do nosso próprio país. Porque uma coisa sabe, a condição do pedreiro ali, sol a sol, do agricultor, da mulher agricultora. A gente costuma dizer, sabe, a primeira a levantar de manhã cedo em casa para servir a todos, conseguir botar as coisas na mesa, depois tirar o leite daquela vaca, juntar com o que tem, e ela é a última a deitar. E ela que está perdendo mais, porque, como Sinara disse, essa reforma da Previdência, ela está colocando no mínimo entre 7 ou 10 anos, 7 anos agora, a mais de trabalho para a mulher poder se aposentar. Então, ela não aguenta. E o pré-sal? Por que o pré-sal não pode ajudar a combater esse déficit, se realmente ele existe? Qual é o objetivo da política? Qual é o objetivo de um político? É o bem comum. Só existe política, só existe para trazer o bem comum para o seu povo, a felicidade do seu povo. Se o povo nasce num país que tem petróleo, por que não usar o royalty desse petróleo para equilibrar esse tipo de coisa? Por que vai penalizar o mais pobre, o mais velho, o que trabalhou mais tempo, se nós temos outros recursos que possam ajudar a equilibrar? Eu não acredito que haja déficit. Eu acho que tem... Eu preciso ler direito esse negócio que o Paim me mandou ontem, o senador Paim, porque é oficial.
É da CPI, do Senado. E a gente vai conversar. Não é à toa que você foi eleito, pois é. Zé. Não é à toa que você foi eleito. Você tem toda a razão. Né? Essa reforma vou fazer só vai atingir os pobres. Ontem, esses dias eu brinquei no Twitter que é mais fácil alguém me convencer que a Terra é plana do que essa reforma vai ser boa para o povo brasileiro, gente. Não tem como. Não e aí vem os liberaloides querendo dizer que, mas precisa fazer porque nós estamos pagando a conta. Eu acho que, em geral, é gente que não precisa se aposentar ou, então, iludidos. Vocês não acham? Olha, se fosse uma coisa boa, Bolsonaro tinha incluído os militares. Vamos pensar, né? Os militares ele já deixou fora. Né? Exato. Agora, pensa por outro lado. Ele e um dos filhos eram contra a reforma ano passado. Tem vídeo. Isso, exatamente. Mas ele se aposentou, ele foi para a reserva com 33 anos. 33 anos, porque assumiu um mandato parlamentar. Mas antes disso, foi processado dentro daqueles processos internos, uma sindicância ou alguma coisa interna, por ter colocado aquelas bombas num paiol enfim, então a coisa da insanidade aí também, essa mudança de opinião tem muito a ver com a questão, com essa perspectiva aí, com essa condição tão limitada. O problema é que os brasileiros e brasileiras foram muito enganados no processo eleitoral que não foi tão livre assim no Brasil. E agora eu fiz um desenho para o Zé, e eu vou mostrar para você também, Sinara. Eu já tinha mostrado para ele, ó. Nós vamos... Nossa bandeira jamais será laranja. Mas slogan. Né? Inspirado aquela nossa bandeira jamais será laranja. E o Brasil ao lado de todos. Seguidores aqui. Isso. Nem acima, nem abaixo. Como sempre, a Rosário sendo alvo de xingamentos, né? Isso me impressiona muito. Eu até estou preparando um texto sobre a virulência. Não fica atrás, não, hein? Você também não fica atrás. Você também não fica atrás. Não, mas a Rosário é uma coisa fora do comum, uma coisa fora do comum. Eu estou preparando um texto ela enfrenta um laranjão na justiça, ela vai para cima. Ela tipo enfrenta e ganha. É emblemática no meu mandato. Muito obrigada, Jajamel. Olha, eu vou dizer... Sobre a virulência histórica do conservadorismo, né, da extrema-direita contra as mulheres. Né? E aí você entra no perfil da Rosário e qualquer coisa que ela coloca, as pessoas xingam, caluniam, atacam a filha dela. É uma falta de nível, que me impressiona. Vocês acham que essa onda de ódio, qual é a origem dela? É o próprio Bolsonaro ou teve uma forcinha da mídia também? Eu acho que é a coisa de colocar o PT como o pai de todas, o PT, o partido que mais fez pelo Brasil, colocar o partido como o responsável por todos os males do mundo. Eu acho que muita gente acreditou nessa, né? A gente, infelizmente, tem um país com um nível de pobreza imenso, com um nível cultural baixíssimo, com um nível de escolaridade muito baixo, e mesmo quem tem escolaridade, o nível de compreensão das coisas é muito pequeno, de entendimento de texto, até de saber escrever, com um mínimo sem tantos erros, como a gente vê do tempo inteiro, né? Então, eu acho que foi fácil manipular. Por que todos os governos fascistas, as ditaduras, não gostam da educação? É muito mais fácil manobrar um povo inculto. Exato. O culto exige muito mais dos seus governantes. É uma coisa... O mundo sempre foi assim, né? Então, eu acho que se utilizou essa gente como massa de manobra... através de um meio super moderno, que foi o WhatsApp, que a gente não aprendeu a fazer isso. Eles tiveram auxílio lá do Mr. Brandon, com dinheiro... Eles falam campanha mais barata, mas não foi, porque era dinheiro tudo caixa 2, colocado... os empresários pagavam diretamente as empresas disparadoras de mensagem no WhatsApp.
E a gente não ficou sabendo disso, né? O Rio de Janeiro chegou a um caso de eleger um governador que eles não sabiam falar o nome. Perguntava para o eleitor, eles não sabiam falar o nome. Foi um negócio feito debaixo do pano. De lavagem maneira... cerebral, né? Uma coisa de lavagem cerebral. Porque para você fazer... como é que uma pessoa pode acreditar numa coisa dessas usando o raciocínio? Como é que elas podem acreditar que vai se dar uma mamadeira de piroca para uma criança numa creche e um pai não vai reclamar? Criminalizando o Lula, criminalizando o PT, você cria um estado de coisas que um absurdo desse passa a ser crível. É um estado de exceção, nesse sentido, né? Ela foi inseminada com um ódio a um grupo social, que no caso é o nosso partido, e esse ódio acaba cegando a pessoa. Então ela perde o senso crítico e começa a aceitar como se fossem ordens, né? Como se fossem coisas... Aí vira um mito. Também, Zé, faltou também investir, o PT faltou investir em conscientização política da juventude, não é? Ao contrário do que diziam que o PT doutrinava, eu acho que o PT não doutrinou nada. Isso é verdade. É falha nossa, porque tinha que ter doutrinado, porque doutrinado no bom sentido, dando cultura política ao povo, o povo ter capacidade de julgar. Quer dizer, se a gente fosse tão doutrinador, no Bolsonaro... É uma contradição em termos, né? Porque não... Que doutrinação é essa, né? Mas é a hipocrisia, é a hipocrisia do que nós vivemos. É impressionante como nos acusam do que eles são. Eles nos acusam, quando falam daquela escola sem partido, que é um projeto que tem um nome falso, porque eles estão fazendo uma escola de partido único. Olha aí o ministro da Educação querendo que as crianças não só declamem, mas cantem o slogan de campanha do Bolsonaro, né? Sim. No meio do hino nacional, misturando os símbolos nacionais com a campanha de direita, um slogan que tem referências nazistas, inclusive, porque, se você observar bem essa ideia de pátria e de Deus, como eles utilizam, fere a laicidade do Estado, a diversidade, a Constituição, a liberdade, as liberdades individuais, e cria um estado de vigilância permanente sobre as pessoas. É um estado que quer vigiar as crianças, se elas cantam o hino, se elas têm sexualidade. No nosso governo, nós não vamos obrigar nada, mas nós vamos sugerir que os professores, sempre que sentirem vontade, cantem o hino da Proclamação da República. Liberdade, abra as asas sobre nós. Olha, pronto. Muito melhor. É muito mais significativo nesse momento do que o próprio hino nacional. Um detalhe, falando em hino nacional, a Bahia ontem, eu acho que a Bahia Rio... tem um hino lindo. A Bahia tem um hino lindo. Começou no Rio anteontem. Não, é um hino, vai ser um hino nacional do Carnaval brasileiro. Eu não estou conhecendo, não. Procura o vídeo do Carnaval da Bahia ontem, é lindo. Ô, Bolsonaro, vai tomar no cu! Ô, Bolsonaro, vai tomar no cu! Virou o hino nacional do Carnaval. Isso vai usar. Carnaval para o Brasil. Foi bom até essa nossa candidatura. Né? Essa turma... Eu vi um assim... essa turma não vai poder reclamar. Bolsonaro é o caralho. Tem essa aí. Não, eu só vi aquela... como é que é? Eu não me engano. O Bolsonaro é miliciano. Esse eu vi. No Baixo Augusta que começou, não foi no Baixo Augusta? Eu acho que foi. Começou no Baixo Augusta. Gente, eu tenho uma questão muito importante para esse novo governo de vocês, que é o induto ao Lula, né? Primeiro dia, né? Ele não quer ser indultado. Eu não tenho dúvida disso, você tem, Zé? Tem que ser Tem que ser um outro mecanismo. Outro mecanismo jurídico. Anular tudo, não pode. Baixa o decreto anulando tudo. Zé, eu posso dizer a você o seguinte: você é um autoproclamado presidente, mas é um constitucional. Você tá preocupado com a Constituição. Sim, já o que está lá não tem Constituição. Ele está rasgando todo dia a Constituição. Se o Alexandre de Frota vai entender alguma coisa, ele não passa do artigo 1. Ele não sabe ler, eles não sabem ler. Não passa do artigo 1.
se ele fizer a leitura do artigo 1º, ele não vai entender mesmo. Acho que não entende, não. O que vocês acham? Eu vi muita gente, eu estou vendo muita gente nas redes sociais, de esquerda, inclusive, dizendo que a gente tem que abandonar abandonar não, deixar em segundo plano o slogan do Lula livre. Para mim, na minha opinião, o slogan do Lula livre é o mais importante agora, porque claro. É simbólico de tudo que está acontecendo, vocês não acham? Claro, se o Lula não tivesse preso, não fosse sido ilegalmente condenado, ele estaria na presidência da República. É simples isso, é muito simples. Se a gente estivesse vivendo num regime realmente democrático, ia se decidir depois. A eleição é acima de tudo. E depois outra, não tem como. O Moro nunca foi um juiz imparcial. Ele cometeu crimes quando ele vazou aquela conversa de Lula e Dilma. E a da Marisa, né? Depois da hora que o juiz já tinha suspendido as gravações, as escutas. Os grampos. E os grampos, eles deixaram correr e ele publicou coisa que foi feita depois do grampo. Quer dizer, além de ser uma coisa ilegal, tem dupla ilegalidade, né? Porque o grampo foi feito em hora que a justiça já tinha mandado parar. Não, e da Dona Marisa, eu não estava aí no Brasil, no da Dona Marisa, não me lembro muito bem. Mas que era uma conversa particular da Dona Marisa com o filho. Aquilo não podia nunca ter sido divulgado. Quando ela fala mandando os paneleiros enfiar a panela no cu, que, aliás, a frase maravilhosa, né? Eu acho que eles deveriam fazer isso. Porque não se tem uma panela nenhuma. Enfiaram até agora, está enfiado. Sumiu as panelas. Gente, é o seguinte... Acho que a Dilma tinha que mandar prender o Moro imediatamente. Por traição. Mas Dilma sempre seguiu a Constituição, e aí é o judiciário. Não permite que se faça isso. Agora é o seguinte, ó, a bandeira presidente Lula, ela tem duas faces aqui. Uma é a dimensão humanitária. Sim. Como é que você pode aceitar que alguém esteja preso, incomunicável, sem um processo justo, porque não é justo, sem provas? Então, tem a dimensão assim, do direito individual do presidente Lula. A juíza que bota usa uma condenação de um processo em outro, não copiou e colou, ela confessou ontem. Exatamente. Isso é um absurdo, isso é um país de banana. É um país de banana, uma república de banana. Nós não somos. O Lula nos deixou com a 8ª ou 7ª economia do mundo. A gente não pode voltar a ser um país de banana, né? Uma republiqueta de banana, onde um juizinho de primeira instância vira ministro e faz o que quer e ninguém toma providência. É um negócio de doido isso, é um negócio de doido. Eu fui processado 2 vezes pelo Gilmar Mendes e agora a história me mostra que eu estava certo quando eu acusei das coisas que eu acusei. Fui processado 2 vezes. E agora... Queria falar um negócio da Previdência, Zé. Quando você falou em Previdência, primeiro, eu queria lembrar que a Previdência Urbana, até 2015, foi superavitária. Só para a gente dizer, não foi agora... Esse déficit agora tem a ver com uma coisa, que é o desemprego, e com a sonegação, como o presidente autoproclamado Zé de Abreu falou. Agora, o governo Bolsonaro não fala nem em enfrentar a sonegação, nem em gerar empregos no Brasil. Se acomoda na ideia de que milhares de pessoas, milhões de pessoas, encontram-se desempregadas, perdendo a esperança, e que deram seu voto até a ele, enganados, e que agora já começa a reverter tudo isso. Então, acho que Bolsonaro mostra que é o golpismo do golpismo, sabe? Chegou com um golpe... Você acha que passa, Rosa? Uma outra... 10 milhões, né, oferecidos. Ontem ele já deu mais uma recuada. Uma hora ele vai recuar tanto que ele vai cair para trás. Ontem ele já deu uma recuada na história de diminuir a idade para as mulheres. O problema é o seguinte, o Bolsonaro sabe, a mídia, obviamente, não está a favor do Bolsonaro. A mídia está a favor da reforma. E a reforma é o que mantém ele pendurado. No momento que não sair a reforma ou ele começar a abrir as pernas, vão cortar e ele vai cair. Não tem como no Brasil
sem apoio da mídia, ninguém fica, porque... Mas ontem, Zé e Rosário, eu ouvi uma análise inversa, de que se o Bolsonaro aprovar a reforma da Previdência, a popularidade dele vai para o chão, porque o povo está contra a reforma da Previdência. O que vocês acham disso? Mas o mercado e a mídia convencional, aliada ao mercado, só espera isso para detoná-lo. Não sei, eu acho que... O cara fica entre a cruz e a espada, né? E como a parte toda da cruz usada por eles é muito falsa, vai cair mesmo a máscara. E, do outro lado, a espada é contra o povo, né? Mas, se ele se entregou para o mercado, né? Se entregou para o mercado, vai ficar contra o povo que deu seu voto com promessas muito falsas. Eu acho que ele pode ter uma sobrevida, como o Zé de Abreu disse, apoiando o mercado, com os meios de comunicação ficando mais favoráveis a ele, mas é uma sobrevida. Eu não creio que o governo Bolsonaro tenha chance, porque não tem base política, não tem capacidade técnica, nem política, e é um governo de trogloditas. Então, acho que não chega ao seu final, realmente. Eu acho que nem ele quer, sabia? Eu acho que ele é tão... ser presidente da República dá muito trabalho. Ele é um vagabundo. Isso é ruim de serviço, né, Zé? É muito serviço. Eu, há 3 dias que eu sou presidente, eu não consigo mais dormir, é uma loucura. Eu estou sem equipe, eu estou sozinho num hotel, com 2 computadores. Mas você já tem ministro, Benedita da Silva, sua ministra, Érica Cocai. Você já está cheio de gente aí ajudando. E tem o apoio do presidente Lula. Não, mas eu preciso chegar aí para estar perto, porque eu estou muito longe. Estou recebendo aqui o retorno do pessoal do Gabinete da Rosário, diz que tem cerca de 3.000 pessoas acompanhando ao vivo no Facebook e no YouTube, e eu vou ler alguns comentários aqui para vocês, tá? Fátima Siqueira fala que a aposentadoria hoje não está fácil. A gente que trabalha na agricultura que vai pagar o pato. Aposentar a pessoa com 55 anos, a gente mulheres, já é difícil trabalhar, imagine com 60 anos. Paula Gaspar Achoda, assistindo vocês aqui de Roterdã, Holanda, com o maior prazer. Gente que fala com honestidade, vocês me representam, obrigada. Tem mais. Obrigada. Silvia Tereza, assistindo vocês de Bruxelas, Bélgica, com muito prazer. Até que, enfim, alguém para chamar de presidente, Zé. Gente, acabo de receber uma coisa aqui em primeira mão, O Chico Buarque aceitou ser ministro do Vai da Merda. Uau! Foi ideia dele. Aqui, como é que a Luísa Oliveira, que vai ser uma das minhas assistentes mais próximas, ela mandou uma mensagem para o Chico, dizendo que eu criei o ministério. Foi uma ideia que ele deu para o Lula, para o primeiro governo. O Ministério da Merda. O ministro, que o Lula chegasse aí, ministro, eu vou falar isso, vai acontecer isso, vai dar merda. O cara vai, estuda bem o processo. Lula, vai dar merda. Então, muito útil, né? Está decidido, Luísa. Eu vou fazer assim para não botar o telefone do Chico. Assumiu o ministério. Assumiu o ministério. Está decidido. Anunciado no nosso... e você será minha chefe de gabinete. Está decidido, Luísa. Como é que é, Zé? Está decidido, Luísa. Assumiu o ministério de merda, que ela convidou ele para o meu intermédio, e você será minha chefe de gabinete. Beijão, ministro. Ministro Chico Buarque de Holanda. Ele que criou esse ministério, nada melhor que ele que assumisse. Paulo Gonçalves está pedindo para vocês comentarem sobre o autoproclamado da Venezuela, o Guaidó, aquele que fica imitando o Obama. Vocês já repararam? Parece que ele estudou todo o gestual do Obama. Cada vez que ele aparece numa foto, tem uma outra foto do Obama idêntica. Mas o Obama é muito bonitão, ele está se achando. Popularmente, ele é conhecido como White Dog. Guaidó, White Dog. Eu não sei, parece que houve inicialmente, os militares, pelo que eu li na imprensa, os militares ficaram muito putos da vida com o Bolsonaro por ter recebido ele como chefe de Estado. Mas não teve as honras de chefe de Estado, né? Ficou na metade. Porque ficou uma coisa meio assim, né? Ficou meio envergonhada. Ficou meio andando no escurinho ali, sozinho, né? Os dragões,
Veio o ridículo chanceler com ele, com aquele tapete vermelho imenso e sem ninguém. Parecia que ia levar ele no altar de alguma igreja, assim, né? Agora, é uma ousadia, é muito diferente o que está acontecendo com esse Guaidó, que foi reconhecido como presidente indevidamente pelo Trump e pelo Bolsonaro. O que aconteceu, a tentativa de usar o discurso sobre direitos humanos e ajuda humanitária, que é sempre algo adequado e justo para todos os países do mundo que tenham necessidade, mas em relação à Venezuela, eu vou ser muito clara com vocês. Quem organizou e determinou a crise de abastecimento da Venezuela foi o bloqueio. Então, Trump tira tudo que tem ali, o Brasil entra na jogada para servir os Estados Unidos e oferecer, inclusive, o que é inconstitucional, o nosso território, para que os Estados Unidos passem por aqui, criam um cavalo de Troia de ajuda humanitária, quando o que a Venezuela precisa é do fim do bloqueio. É isso que precisa. Mesmo que tivesse uma boa intenção de ajuda humanitária, teria que ser feito com a ONU através da Cruz Vermelha Internacional. Isso é o que diz. Não é assim. Protocolos, né? Você viu a caminhonete? Que coisa mais ridícula. Uma caminhonetinha. Com metade das coisas de batata e disse que furou o pneu enquanto estava indo que a caminhonete. Eu acho aí que os militares tiveram algum bom senso de não colocar um caminhão às portas da Venezuela. Então, isso mostra também, né, Zé, que o Bolsonaro não é nem levado a sério dentro da equipe, dentro daqueles ali. Ele manda, mas não manda. Esses 8, 10 generais que tem com ele, conversando entre eles sobre esse capitãozinho de merda que agora manda na gente. Isso deve ser um papo incrível. Sabe o que mais me impressiona? O que mais me impressiona é ver um presidente que defende torturador, que defende ditador pedófilo do Paraguai, ficar dizendo que quer democracia na Venezuela. Isso é uma piada, né? É por isso que eu acho que havia essa descrença nossa de uma grande parte do povo brasileiro, porque a gente vê tanta disfarçatez, uma coisa feita tão... É tudo tão fora dos parâmetros da normalidade democrática, social de um país, que eu acho que por isso que quando eu falo eu vou ser o presidente, as pessoas... agora eu tenho um presidente para chamar de meu. Houve como se tivesse um balão, um furúnculo que explodiu e saiu o canegão. E eu acho que isso não tem volta. Eu acho que essa esperança que a minha programação deu para nós todos, eu estou envolvido nisso, isso não tem volta. Vai ser o nosso cavalo de batalha, até que isso dê alguma coisa, não sei o que pode dar. Pode ser que eu fique 3 anos em campanha e a gente eleja o Haddad. Pode ser que o Lula saia e a gente eleja o Lula. E pode ser que eu saia candidato a presidente da República. Oi, pronto. Se for de Bolsonaro, qualquer um pode ser presidente. Gente, eu acho que você foi muito corajoso. Eu queria destacar isso, que pode ter sido um impulso inicial, uma sátira, mas o que foi uma coragem também. Foi uma coragem de propor ao Brasil uma reflexão. Olha, país, gente, vamos pensar sobre as coisas que estão acontecendo. Vamos pensar que esse sujeito, ele está há 2 meses e o nosso país já está com uma crise com o Oriente Médio, trocando por um gesto absurdo, que é trocar a embaixada para Jerusalém, um desrespeito imenso com os povos palestinos e árabes. Mas dentro do Brasil, o primeiro discurso desse sujeito foi contra os índios, contra os povos originários. Não é os abusos dos seus ministros sem noção, é dele próprio. Vocês sabem por que esse amor tão grande por Israel? Os evangélicos... O que você acha? Não, eu sei. Eu tive em Israel há uns anos. Eu fui amigo do embaixador e do cônsul em Tel Aviv, eu estive lá, e sabe o que começou a acontecer naquele tempo, e agora cresceu muito? Os pastores evangélicos, você viu que o bispo Macedo agora se veste como um rabino. É verdade. Eles estão virando
a igreja evangélica para uma coisa mais próxima do judaísmo. Então, eles levam turistas a preço caríssimo para tomar banho no Rio Jordão. O Bolsonaro foi lá ser batizado no Rio Jordão, apesar de dizer que é católico, né? Tem foto dele sendo batizado. Ninguém sabe qual é o Rio Jordão em Israel. Tem no mínimo 2, porque se perderam, ninguém sabe exatamente qual é o verdadeiro Rio Jordão. Eles levam bandos de turistas brasileiros para fazer um turismo religioso. Caro, e só eles que são os detentores dos planos, dos pacotes de viagem, tudo isso cai para a igreja. E outra coisa, eles vendem a possibilidade de você mandar um bilhetinho enroladinho para colocar no Muro das Lamentações. E eles saem das igrejas. Eles vendem, não sei quanto custa, mas não é barato, não. Porque lá no Muro das Lamentações você faz um pedido e vai lá e enfia no buraquinho. E um amigo meu viu saído de uma igreja, depois de um negócio desse, um saco imenso desse negocinho. Só que no Muro das Lamentações, você sozinha, com o seu, você não consegue botar, porque é cheio de papelzinho nos furos. De vez em quando o governo israelense vai lá e tira os papeizinhos. Aí começa de novo, daí 2 dias já está entupido, não tem. Imagine se algum pastor vai ter o trabalho de pegar 2.000, 3.000 papeizinhos e ficar procurando colocar ali para colocar lá. Obviamente, isso nem chega em Israel, isso é queimado. Essa proximidade com Israel tem muito a ver com ganhar dinheiro, trazendo essas igrejas evangélicas para perto do judaísmo. E para Israel é um dinheiro que entra de turismo e tal, e não muda nada para eles. Agora, é muito sério, já tem reclamações de rabinos e de judeus mais conscientes, de que é uma usurpação o bispo Macedo usar roupa de rabino. Ele deixou cabelo, barba, tudo, e você vê, ele virou um rabi. É um negócio de louco. Por causa dessa coisa de trazer cada vez mais para Jerusalém. A história é Jerusalém, por isso o Bolsonaro, para alegrar os seus eleitores, faz essa falseta. Agora, o primeiro-ministro agora vai estar sendo processado por corrupção, né? Mais um amigo. Agora, o Brasil, na história do nosso país e da nossa diplomacia, nós sempre defendemos a existência de um Estado de Israel e de um Estado palestino. Então, a gente tem uma tradição de equilíbrio. Assim como... Mas muita gente em Israel, muita gente em Israel também defende isso. Exatamente. Não é uma coisa que todo israelense é contra, não é isso. Muita gente... E agora o ídolo, amigão, parça do Bolsonaro, Netanyahu, foi indiciado por corrupção, né? Parece que ele chama de Natanael, ele não consegue ler. Você viu que ele não conseguiu ler Netanyahu? Ele leu Natanael? Como é que é? Como é que ele disse? O melhor vídeo para mim do Bolsonaro, que muita gente ainda não viu, é ele tentando falar laudo psicológico. Vê o laudo psicológico, lembra aquele pastor, as árvores somos nós, lembra? Comecinho, ele ia, as árvores somos nós, não nós. É o Bolsonaro tentando falar laudo psicológico. É um negócio... Sabe o que é? Essa semana... O que eu acho que buga a cabeça desses bolsonaristas agora é ver o Trump elogiando o ditador da Coreia do Norte. Vocês viram isso? Gente, eu acho que a cabeça está muito louca. Não, e outra coisa... E ontem, algum bolsonarista acusando a imprensa de que só chamou de ditador depois que o Trump começou a entrar no... Não, e agora? E a China, por exemplo, volta-se para o comércio com os Estados Unidos e abandona boa parte do comércio com o Brasil. Então, tem um monte desses caras que ficam... Nós estamos com problema com vaca, nós estamos com problema com vaca, com frango e com soja. Sim. E com leite. O Trump foi para o Twitter dizer que a China vai comprar 30 milhões de toneladas, não sei o quê. Da onde que ele comprava antes? Do Brasil, né? E o leite também. O leite aqui no sul está um negócio louco, porque mudaram um tributo que já tem 18 anos de funcionamento, que favorecia o produtor nacional, e a gente está importando leite em pó da Finlândia e de vários lugares, e quebrando o produtor aqui nessa vaquinha.
É um negócio louco. Agora, quem é que colocou esse ministro também de Relações Exteriores, que acha que... os absurdos que o cara diz, entendeu? Eu, por viajar muito, eu tenho muitos amigos embaixadores. E quando houve essa... Você não imagina a frustração. Assim como nós ficamos perplexos, eles ficam 10 vezes mais, porque eles conhecem o cara. Quer dizer, foi é o pior quadro do Itamaraty. O cara é uma cavalgadura. Ele não tem clima lá dentro, é um negócio de doido. Agora, ser mandado por um cara desse... Agora, o Itamaraty tem uma vantagem, né? O Itamaraty é muito anda sozinho, né? É profissional, é a diplomacia brasileira. E não vão ficar obedecendo a esse cara que é ridículo. Tem um embaixador, não vou te falar em que país, me recebeu há pouco tempo e a assessoria dele falou: o senhor sabe que o Zé de Abreu tem essa posição, Ele falou: eu não sou embaixador desse governo, sou embaixador do Brasil. Pronto. E é essa separação que não está conseguindo fazer esse governo. Esse governo está misturando até a sua família, até a família, com as ações de Estado, ocupando esse conjunto. E o cara falou, nós ganhamos, o poder é nosso. Eu não sei qual é o 01, qual é o 02, qual é o 03. Também não, mas eu acho que o mais burro, que para mim é o Eduardo, o mais biruta, que para mim é o mais novo lá, e o do meio é o que desmaia em debate, o Flávio. Pode falar deles, porque são tudo maior de idade, mas quando eles falam da minha filha, eu detesto. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles são todos da política. Então, para as pessoas que ficarem pensando assim, estão falando dos filhos, não. Nós estamos falando de um cara que é senador, de um que é deputado federal, outro que é vereador. Os três inúteis para o parlamento brasileiro. Ganham dinheiro público para trabalhar para nós. Exatamente. Então, a gente tem que... E que se apresentam todo o tempo como filhos e agora como mandantes da República sem ter sido eleitos. E vocês viram o Eduardo, que eu acho que é o mais burro, o Eduardo propôs que o Lula fosse para uma penitenciária comum. Como é que vocês viram isso? Você, como presidente, não vai permitir, né, Zé? Eu proponho ver se o Eduardo... Eu vou propor um projeto de lei que, para todos os parlamentares, não só para esse, para todos, obviamente, lei é para todos, né? Tenho que prestar contas a cada ano do conjunto de ações que fizeram. Não precisa ser novo projeto de lei, porque tem coisa que... Mas, assim, os debates que participaram, as opiniões... Você acha que esse Eduardo não trabalha, Rosário? Eu acho que não. Eu acho que não trabalha, não. Só fica de blá, blá, blá. E filmando, né? Porque a história com o Jean Willis, a nossa experiência na Câmara, durante o tempo que eu fui do governo, voltei para a Câmara, encontrei Jean lá. E o que a gente via? Esses caras sentavam atrás da gente nas cadeiras só para ficar nos filmando e colocando na rede social. Você viu aquela edição do vídeo do Jean Willis que o Bolsonaro fez? Que na comissão... Ele editou errado. Aquilo era para ter caçado ele. Aquilo é um absurdo. Acusar outro deputado com vídeo falso é que a comissão estava toda dominada. Ele botou o vídeo, ele botou a fala do Jean Willis. Acabei de cuspir no Bolsonaro, que o Jean falou para algum companheiro, e eles colocaram o Jean falando, vou cuspir no Bolsonaro, e puseram essa cena antes, editaram o vídeo de modo que a cena fosse antes da cusparada. Mas é que são os falsários. Eles fraudam. São bandidos, são criminosos. Eles fraudam. Não tem limite, eles não têm limite. Para eles não importa. A lei é deles. É uma coisa que... E as ações que eu tenho vencido na justiça, graças ao trabalho do César Brito, da Camila, dos advogados todos, e do apoio da população, essas ações têm sido baseadas justamente no grau de mentiras. Porque esse sujeito é o tipo de agressor de mulheres que culpa a mulher pela agressão que faz, entendeu? É o seguinte, durante todo o tempo,
ele mente que eu o agredi e ele reagiu. Então, é isso. Fraude de vídeo é o menos que essa gente faz. Quem que deu o soco na barriga do senador Randolph? Não foi ele também? Foi alguém, se não foi ele, foi alguém deles. Ele foi lá numa visita ao DOPS, o Bolsonaro foi, criou a maior confusão, agrediu o Randolph, era uma pessoa agressiva, uma pessoa... O que mais me chama a atenção nessas pessoas é o despreparo, né? Os problemas psicológicos graves. Eu tenho a impressão que 90% desse ministério não passaria no psicotécnico. Tranquilamente. Eu acho que não, mas aí eu espero que tenha uma parte ali que segure os loucos, entendeu? Porque talvez esses militares superiores a eles, que a gente também não pode achar que... Nunca teve um governo com tanto militar, mas talvez eles consigam segurar essa loucura. Vamos ver até onde vai. Mas eu também não confio que seja assim. Os meninos estão um pouco se lixando. Ontem mesmo o Bolsonaro disse que eles não vão mais interferir no governo. E hoje um deles já bota lá: Constituição, artigo 1. O poder emana do povo e seu nome será exercido através serão escolhidos em eleição direta, em eleições ou diretamente. Ouviram? Nós ganhamos, o poder é nosso. Eu vi. Sabe o que eu vi? Eu vi o Bolsonaro dizer: meus filhos não vão se envolver mais no governo. E eu fiquei esperando que ele complementasse. E nem eu. Porque ele tinha que dizer que nem ele, né? Não comanda nada, gente, ó, tá chegando aqui na hora já para a gente encerrar. Eu queria que vocês encerrassem, tanto o presidente Zé, quanto a vice-presidenta Maria do Rosário, dizendo quais são os próximos passos do governo autoproclamado. O presidente fala por último, porque ele é a palavra. Eu só vou ser rápida aqui. Eu vou dizer o seguinte: eu estou aqui porque o presidente me citou para fazer um contraponto a esse governo fascista do Brasil, para enfrentar essa falsidade que é o reconhecimento do Guaidó e de outros, e para lutar pelo Lula livre por um Brasil democrático. Mas eu sigo meu presidente aí, que é o autoproclamado lutador, artista e petista e esquerdista, mas, sobretudo, uma pessoa que o Brasil gosta e ama muito, e que é polêmico, mas é legal, porque é espontâneo, é claro. Zé, eu te admiro por isso, por você ser uma pessoa transparente diante das pessoas. Você é isso, e para nós, isso é um valor político, essa transparência. Eu vejo essa transparência no Lula. Eu olho para o Lula e vejo que ele é um cara assim que tu enxerga no rosto dele o que ele sente pelas pessoas. E eu enxergo em você que você transformou isso em sátira e indignação. Mas virou sério. Sabe por quê? Porque o Brasil também está precisando muito desse seu jeito de ser. Então, muito obrigada por me convidar, me fazer participar, e eu vou seguir na resistência, seguindo as suas orientações, presidente. Bom, o que eu pretendo fazer, eu tenho mais uma semana de férias, quer dizer, férias, modo de dizer, eu estou comandando o Brasil pelo Twitter, né? Igual o atual, né? Aliás, polêmica também eles sabem fazer, né? Só que do lado errado. E eu não sei, uma das possibilidades é a gente fazer um governo paralelo, realmente, né? Juntar... Eu propus isso também. Eu acho que a ideia de governo paralelo cabe muito perfeitamente nesse momento para cada projeto que o governo Bolsonaro apresentar uma proposta. Exatamente. E acompanhar olha, o governo vê desse jeito o problema, a gente vê desse jeito. E aí, com parlamentares que a gente apresenta projetos também na Câmara e tal, para fazer contraponto. Quer dizer, eu acho que não é uma coisa nova, já se fez isso no Brasil, mas não deu muito certo. Um negócio foi em 89, na época do Collor. Do Collor, né? Um governo... como é que é o nome disso? Se chamava governo paralelo. Mas tem um nome... Tinha a Maria da Conceição Tavares, tinha a Marilena Chauí. O Boulos e o Haddad conversaram com você, né, Zé? Sim, os dois, sim. Os dois. O Boulos me deu apoio e colocou à minha disposição. Já como presidente, apoio totalmente, fico à sua disposição, porque eu quero que ele seja o ministro da Habitação. E o Haddad, que é o Banco Central, porque o Haddad, ele
ele tem um esquema muito bom para botar os bancos particulares num trilho. Ele conhece muito bem, a gente conversou bastante ontem. Então, ele não quer mais ser ministro da Educação, ele prefere ser presidente do Banco Central. O gabinete paralelo, Zé, chama gabinete paralelo ou governo sombra. É uma coisa que existe em vários países, né? Quando eu ouvi uma vez termina com gabinete. Eu não reconheço. Mas é em outra língua. Mas vamos lá, vamos embora, vamos fazer. Eu vou chegar aí eu vou começar a me reunir. Eu tenho falado com muita gente. E outra coisa, né? Eu sou um presidente superpartidário, eu não sou um presidente do PT. Eu sou um presidente de oposição. Muito bem, isso aí. Bom, gente, vamos lá, conhecido bem todo mundo, né? Beijo, valeu, presidente. Olha, eu queria agradecer a Rosário pelo convite, ao presidente Zé de Abreu e às pessoas que estão acompanhando a gente aqui. E voltamos a qualquer momento em edição extraordinária. Obrigada. Um tchau. Beijo, meu povo. Tchau, beijo. Gente. Beijo, Zé. Beijo. Beijo, Sinara.